Olá pessoal, vamos para a 18ª aula de JavaScript. Vamos começar uma aula, um conceito, né, básico, uma explanação, uma explanação sobre o conceito de algoritmo. Né? Isso aqui é como se fosse algoritmo é um semestre de uma faculdade. A gente vai dar aqui, no caso, uma visão geral do algoritmo. Obviamente vamos nos aproximar do tema na execução dos algoritmos, né? Ver o algoritmo na prática dentro do curso, mas a teoria de algoritmo é muito mais profunda do que eu vou colocar aqui. É uma aula só introdutória para dar uma visão geral do que é algoritmo, tá certo? Uma sequência, o algoritmo é uma sequência de passos. A gente vai ter um passo 1, que faz um determinado processamento, um passo 2, um passo 3, que manipula informações dentro da aplicação, ou não, né? Porque o algoritmo não necessariamente tem relação ao software. 3, 4, 5. Como é que a gente sai da nossa casa e chega num shopping? Ou todos, no nosso cotidiano a gente usa algoritmo, né? No caso, a gente segue uns passos, passo a passo para chegar a determinado local ou para fazer determinada coisa, a gente segue uma sequência de passos, né? Para sair de um determinado ponto e ir para outro. Dentro dessa sequência de passos, a gente tem repetição, né? Pode repetir. Tem documento? Aqui é um exemplo, né? Assinar. Se tiver, imagine uma pilha de documentos, né? Se você vai perguntar assim, o primeiro documento, vai lá, assina, o segundo assina, o terceiro assina, o quarto assina. Se você tiver documento ainda, ele vai assinar. Se não tiver, ele vai parar de assinar, entendeu? Eu estou dando aqui um exemplo aqui. É possível a gente chegar, no algoritmo, a gente chegar no passo 1 até o 5 sem repetir, mas no caso, geralmente a repetição ocorre, né? Se tiver documento ainda na pilha de documentos, se sim, ele vai assinar. Se não, nesse caso aqui, se não, vai chegar um momento, né, que não haverá mais documentos. Ele vai cair no cenário do não. E aqui, quando é o não, ele não vai ter mais repetição. E ele pode repetir uma quantidade determinada de vezes, né? É possível repetir a primeira parte 10 vezes, pode ser quantidade eliminada, limitada, né? De determinada, até que determinada coisa aconteça, né? Mas sobre repetição, você pode repetir, como eu falei, pode repetir x vezes, né? Ou então repetir até determinada condição. Repetir até. Pode repetir até determinada coisa acontecer. E repetir também uma quantidade de vezes específicas, né? 10 vezes, 30 vezes, 1 milhão de vezes, tem essas duas possibilidades também. Imaginando esses passos, né? No caso, ele fica repetindo quanto você pedir, né? Pode ser várias vezes, também pode ser até que determinada coisa aconteça, tá certo? O próximo passo é de decisão, tá certo? Por exemplo, um exemplo de, por exemplo, a nota. For maior do que 7,
Se sim, não. Se sim, o aluno é ou se não, o aluno é reprovado. Se sim, o aluno é aprovado. Tudo depende do valor da nota, né? E aqui no final ele vai enviar o resultado, né? Se a decisão for verdadeira, executa um conjunto de passos, né? Se for falso, executa outro conjunto de passos. No caso, do sim, pode executar mais de um caso, sim. Por exemplo, no caso, o aluno foi aprovado com essa nota? Sim, o aluno foi aprovado. O aluno fulano de tal foi aprovado, né? E a parte não também do mesmo jeito. Se for sim, é um conjunto de passos. Se for não, é outro tipo de passos, né? Pula alguns passos que, no caso, a parte do sim ele executa, né? E tem também a nossa vida é repleta de algoritmos, né? Algoritmos. São repletos de decisões, né? Então, várias coisas que a gente acontece na nossa vida que a gente decide se isso acontecer, se determinada coisa acontecer, outra coisa vai ter uma nossa reação, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trabalhar, eu vou almoçar, escolher, posso escolher entre passos, né, para saber se é, tudo depende das condições, né? Se determinada condição acontecer, a gente faz o passo. Tudo, tudo depende do ambiente, né? Tem algoritmo da vida real, né? Que no caso é o trajeto de casa do trabalho. A gente pode explicar para uma pessoa como a gente vai quando a gente vai de casa para o trabalho. Vou pegar a rua tal, vou passar por aqui, vou por esse caminho porque é mais perto, porque é mais longe, né? O almoço também não deixa de ser um algoritmo. Como a gente almoça e tal, o que a gente vai almoçar, qual foi a nossa escolha, um determinado passo que a gente dá que tudo isso são algoritmos, né? Receita de bolo é um algoritmo. Vai pegar o bolo, vai pegar a farinha, vai misturar com o leite, com os ovos, tudo isso são algoritmos, né? Vai ter uma quantidade determinada de passos para chegar num produto final, tá certo? Eu vou parar por aqui para não ficar um vídeo tão grande. Até a próxima.